Por último, mas não menos importante, então vamos agora analisar o uso de XML dentro do SQL Server. De que forma a gente pode fazer queries em XML dentro do SQL Server? Isso é um recurso muito importante, porque tanto nós podemos usar esse recurso, as queries em XML, para melhorar a nossa aplicação, usar vários truques dessas queries em XML dentro da lógica da nossa aplicação, como as queries em XML são um recurso muito utilizado na administração do servidor. O trace de eventos no servidor é feito com queries em XML. Rastreamento de eventos que acontecem no servidor é gravado em XML. E a gente manipula esse rastreamento de eventos usando queries em XML. Os planos de execução eles são gravados em XML, no cache de planos de execução. E a gente pode manipular esse XML com queries em XML. A auditoria do SQL Server também é feita com XML, é gravado em XML, os dados de auditoria são gravados em XML e nós podemos ler com queries em XML. Então, sem dúvida, o conhecimento da manipulação de XML no SQL Server é muito importante para todos. Então, eu vou aqui fazer um exemplo, fazer um use Northwind, fazer um exemplo com o banco Northwind e vou começar um exemplo com a tabela Customers. Eu tenho aqui o Customer ID, Company Name, Contact Name na tabela Customers. Simples. Eu posso usar a cláusula for XML auto para devolver um XML a partir desses dados. Aí está. Então ele me devolve essa estrutura de XML. E é interessante a gente observar as características dessa estrutura. Cada registro da tabela se tornou uma linha do documento em XML. Cada registro virou uma linha do documento em XML. Aí está. Os campos de cada registro viraram atributos do XML. E é interessante observar que isso aqui é um fragmento de XML, não é um documento de XML completo. Por quê? Repara, eu não tenho raiz. Eu não tenho uma raiz de XML. Se eu não tenho a raiz de XML, então isso aqui é só um fragmento. Não é um documento completo. Não é nem válido como documento completo. Eu posso mudar esse formato, por exemplo, usando o parâmetro elements na geração do for XML alto. Se eu usar o parâmetro elements, a forma de geração do XML muda. Aí está. Mudou completamente. Agora, ao invés dele guardar cada campo como um atributo, cada campo se torna um subelemento da tag do registro. Então, o parâmetro elements faz essa mudança na geração do XML. Mas eu continuo sem raiz. Para gerar raiz, eu posso usar o parâmetro root. O root gera raiz. Então, for XML auto element e root. Aí está. Então, o root gerou a raiz do XML, que ele gerou como root. E se eu não quiser como root, se eu quiser dar um nome específico para a raiz do XML, eu posso, como parâmetro do root, cliente. Então, eu dou um nome específico para a raiz do XML que eu estou gerando. Aí está. Então, eu gerei um XML com a raiz clientes. Dentro de clientes, eu tenho o registro de cada um dos meus clientes. Tenho o registro de cada um dos meus clientes. E para cada um dos meus clientes, eu tenho elementos com os campos desse cliente.
Uma outra forma de geração de XML é usar o for XML how. É uma outra opção de geração de XML, ao invés do auto. O for XML how gera o XML com a especificação row, linha a linha. Ao invés de eu ter o nome da tabela sendo usado como nome de elemento, ele faz a especificação row, linha a linha. E está gerando na forma de atributos. Se eu quiser pedir que ele gere na forma de elementos, eu posso for XML how elements, assim como eu fiz o auto elements, eu posso usar how elements, sem problema nenhum. Aí está. Então eu posso usar o for XML how elements. Tudo isso que eu fiz agora eu estou fazendo de uma tabela só, estou fazendo da tabela customers. E se eu tivesse um join entre duas tabelas? Agora, nesse exemplo aqui, eu vou estar ligando orders, que são as vendas, cada order é uma nota fiscal, com order details, que são os detalhes da venda, e com a tabela products. Então, eu estou ligando products, orders e orders details. Então, fazendo um for XML auto e elements. Vamos ver como é que ele gera esse XML. Observe que cada tabela tem um alias aqui, O, OD e P. Então, dentro do O, que representa o registro da order, eu tenho um campo da própria order, que é o 10643. E eu tenho os produtos trazidos junto dessa order, trazidos juntos ao order detail. Para cada produto, ele gerou aí um P. Eu estou identificando o produto. Cada produto que foi trazido foi vendido dentro dessa venda específica. Porque eu só trouxe, na verdade, o Order ID e o Product Name. Eu não trouxe nenhum campo adicional da tabela Order Details. Então, ele trouxe só o nome do produto. Eu posso manipular esse caminho, certo? Eu posso usar o for XML Path para manipular esse caminho, transformar o orders em venda e especificar o root como sendo vendas. Vamos ver como é que fica. Aí está. Então, vendas. Order se tornou venda. E aí, ele me trouxe um registro de venda distinto para cada venda de produto. Porque no PS eu só especifiquei isso, só especifiquei o venda. Então, ele me trouxe um registro de venda distinto para cada venda de produto, ao invés de agrupar. Então, eu tenho a order ID 10643 se repetindo várias vezes aqui para cada venda de produto feita nesse order ID. A cada venda de produto feita nesse order ID, eu tenho um novo elemento de venda, não está agrupado. Tem um truque muito interessante, certo? Muito curioso que a gente pode utilizar, que é a concatenação de linhas com XML Path. Então eu vou criar uma pequena tabela aqui de nomes e inserir nomes nessa tabela. Vou fazer um select. Eu tenho aí João José Maria Jocum. Eu quero trazer o resultado dessa tabela concatenado como se fosse uma string separada por vírgula. Eu quero trazer os registros da tabela como uma string única, separada por vírgula.
O truque para fazer isso é usar a geração de XML, mas eu não vou realmente gerar XML. Eu vou alterar a geração de XML para ele fazer essa concatenação para mim. Vamos ver como é que fica. For XML alto. Ele gerou os nomes com atributo. E se eu especificar o path, teste. Nesse caso, ele colocou o nome dentro do caminho teste. Cada nome dentro do caminho teste. Então, o elemento passou a ser teste. E se eu especificar um elemento vazio? Um nome vazio no for XML path. Aí está. Ele passa a trazer um conjunto de nomes, que é o nome do elemento, do campo em si que ele está trazendo. Mas só. Não veio dentro de nenhum outro elemento contendo isso. Então, posso fazer o seguinte. Um truque na geração de XML. Eu posso especificar select nome as e especificar test, essa função test, como nome de campo. Então, porque isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que esse nome seja diretamente o texto do elemento, sem a geração de um elemento para ele. Aí está. Então tem uma string concatenada com os nomes. Falta colocar a separação com vírgula. Isso aí eu concateno aqui no select, no resultado. Coloco uma concatenação com vírgula aqui. Só que ficou uma vírgula no início, então vamos ser perfeccionistas e tirar essa vírgula do início. A gente pode usar a função stuff no SQL Server para tirar essa vírgula inicial. Posição 1, um caractere, eu substituo por vazio, eu vou tirar a vírgula inicial do resultado dessa query. Então, eu tenho aqui a string dos nomes concatenados por vírgula. Então é um truque, isso é um truque interessante, manipulando a geração de XML, manipulando os recursos da geração de XML para chegar no formato resultante que a gente deseja. Até aqui eu estou gerando XML. E se eu quiser ler um documento XML que possa já estar gravado na base de dados. E isso é muito importante. Administradores do SQL Server vão fazer muito isso. Ler documentos XML. Eu vou criar uma tabela clientes que vai ter um documento XML, as compras realizadas pelo cliente. Eu vou gerar os dados dessa tabela. Como é que eu vou gerar os dados dessa tabela? Eu vou fazer um insert nessa tabela. Clientes, select customer ID, company name from customers. Só que para cada cliente eu vou buscar um select gerando um XML das compras que esse cliente fez. Peguei o XML aqui de path e root, que a gente fez esse exemplo aqui em cima. A gente fez o exemplo do for XML path e root. Aqui está. Foi esse exemplo aqui. Que a gente trouxe elementos venda, vendas e venda, separados por produto. Então, vou trazer todas as vendas dos clientes. Estou filtrando por cliente, então vou trazer de cada cliente e gravar cada cliente no seu específico registro. Pronto, feito 91 registros, são 91 clientes. Se eu fizer um select asterisco for um cliente, está aí. Eu tenho o Customer ID, o Company Name e eu tenho aqui o campo compras com o XML das vendas devidamente gravado. Aí está, o XML das vendas devidamente gravado no campo compras.
Então eu vou buscar todos os clientes que compraram o produto cheio. Nesse exemplo, eu quero fazer um filtro por um conteúdo que eu quero localizar dentro do XML. Eu quero achar o produto cheio dentro do XML. Em um campo XML, como é o caso do compras, eu possuo métodos específicos de manipulação XML que eu posso aplicar. Nesse exemplo, eu vou aplicar o método exists. Eu vou trazer todos os clientes e aqui no predicado eu estou filtrando usando o método exists. Se existir no campo compras, é esse conteúdo. Esse conteúdo é uma expressão que é chamada de expressão XPath. Expressão XPath, que é utilizado para localizar algo dentro do XML. Então aqui eu estou procurando em qualquer nível do XML uma tag, um elemento chamado product name, e aí eu vou colocar um filtro. Então, qual é o filtro do product name? O texto do product name eu quero que contenha a palavra cheio, que é o nome do produto que eu estou procurando. Então, que o próprio elemento product name, ou seja, o texto dele, contenha a palavra cheio. E eu estou usando isso como filtro do elemento. Então, eu quero que o resultado do existe seja o quê? Quero que seja 1. Eu quero que exista. Então, eu rodo essa query e ele me traz todos os clientes que fizeram compra de cheio. Dos 90 e poucos clientes, 91 clientes, 31 fizeram compras de cheio. Tem o cheio em algum lugar aqui do XML. Aqui está cheio. Então, 31 clientes fizeram compras de cheio. Aí está o cheio. Então, tem uma referência aqui sobre expressões XPath que podem ser utilizadas junto com o método exists. Deixei a referência guardada aqui. Agora, digamos que eu quero extrair algum valor de dentro do XML. Nesse momento, até esse momento, eu apenas usei o exists para ver se algum valor existia. Se eu quiser extrair algum valor de dentro do XML, eu posso usar o método value. E eu também uso uma expressão XPath para localizar o valor. Só que no caso do método value, eu tenho que converter esse valor. O próprio método value vai se encarregar de converter esse valor para um tipo de dados específico do SQL. Nesse exemplo, eu estou dizendo para ele para converter para o tipo inteiro. Então, eu estou passando a minha expressão XPath e mandando ele converter para o tipo inteiro. Então, eu quero procurar no caminho vendas, é a raiz, barra venda. Eu só quero trazer uma venda, ele vai trazer a primeira venda, barra, dentro desta venda eu vou procurar o Order ID e pegar o texto desse Order ID. Então, o que ocorre? Se eu estou usando a função value, o método value, eu tenho que garantir que eu vou trazer um único valor. As expressões do XPath frequentemente trazem coleções de valores. Por isso, frequentemente, eu tenho que indexar e mandar ele trazer um valor só. Por exemplo, aqui, venda. Cada cliente tem várias vendas. Aqui ele já multiplicaria o resultado. Eu tenho que indexar. Não, traz da primeira. Então, ele vai pegar o Order ID da primeira venda. Barra test. O teste, na verdade, pode ter múltiplas linhas. Ele já multiplica o resultado. Então, na verdade, eu indexo. Não, pega a primeira linha de texto. E aí eu tenho a extração de um valor. Eu tenho o primeiro Order ID de cada cliente que está contido dentro do XML. O primeiro Order ID foi pego
e trazido como um campo adicional na query. Então, eu consigo trazer informações, extrair informações de dentro do XML e trazer como campo na query. Aqui eu vou fazer um select mais complexo. Aqui eu estou usando um outro método também muito interessante, que é o método nodes. A gente acabou de ver o valor para extrair um valor. Mas e se eu não quiser extrair um valor? Porque veja bem, esse XML é uma coleção de valores. É como se fosse um result set. E se eu quiser trabalhar esse XML como se ele fosse um result set? Aí eu tenho um método chamado nodes. O nodes ele vai pegar uma coleção de nós como se fosse um result set. Cada nó que ele pegar vai se referir a uma linha do result set. Então, em geral, a gente aplica o nodes junto com o cross apply. Eu estou fazendo um select na minha tabela que tem um campo XML, que é a tabela cliente. Aí eu faço um cross apply para quê? Para a cada registro da tabela cliente pegar o campo XML, que é o campo compras, aplicar o método nodes em cima, isso me devolve uma coleção de registros, certo? E fazer um join entre os dois lados. Então ele vai juntar o resultado, a coleção de registros devolvida pelo nodes, com o registro de clientes que gerou essa coleção de registros. Quais dados que eu quero trazer dentro do nodes? Eu tenho que fazer uma expressão XPS para indicar o nível de elemento que eu quero trazer. Eu quero trazer o elemento de venda. Então, cada registro que ele vai trazer vai conter uma venda específica. Aqui, na query principal, eu começo a manipular o resultado trazido pelo nodes. Eu dei aqui um apelido para esse resultado. Estou especificando que esse resultado representa uma tabela nós com um campo chamado V. Então, esse campo aqui, o campo resultante que ele vai trazer é o V. Então, aqui eu estou indicando que eu quero da tabela nós pegar o campo V, fazer uma query, mas trazendo tudo, traz tudo. Eu quero ver como é que está esse XML que ele vai trazer para cada linha. Então, vamos ver o resultado. Ele multiplicou as linhas. Porque para cada cliente ele fez o cross apply e fez o join do resultado. Então ele trouxe um registro para cada venda de cada cliente. Então a gente observa claramente que eu tenho um registro para cada venda. Na verdade, como o elemento de venda é por produto, eu tenho um registro para cada produto que o Alfred comprou. Daí que o Order ID se repete. Porque eu tenho um registro por produto que o Alfred comprou. Então, examinamos como está o XML gerado. A partir daí, eu posso extrair valores em cima do resultado do nodes. Aí a gente usa o value. Só que a gente usa o value em cima do campo V, que é o resultado do nodes. Então, por exemplo, eu vou extrair o value do campo V. Eu vou extrair o texto do Order ID. Então, eu vou extrair o texto do Order ID que está dentro do venda. Que é o elemento raiz do nodes. Indexo para garantir trazer um conteúdo só, senão se eu não indexar e o XPS devolver múltiplos elementos, o value dá erro, ele avisa. Essa expressão pode devolver múltiplos elementos. E trazer o nome do produto. Então, estou pegando o nome do produto. Então, estou extraindo essas informações. Então, eu vejo aqui o número da nota fiscal e o produto que foi comprado em cada nota fiscal. Então, com isso, a gente está vendo como fazer a manipulação de um XML. E isso é muito importante, tanto em desenvolvimento de software,
como em várias situações administrativas dentro do servidor SQL Server, tanto em desenvolvimento como em situações administrativas. Vamos ver um pouquinho mais alguns outros exemplos de XML. Eu tenho aqui no Adventure Works algumas tabelas com XML na tabela e a gente vai ver algumas características diferenciadas, que é o uso de namespace. Documentos XML podem estar usando um nome de namespace para identificar a sintaxe, a escrita desse documento XML. Então aqui na tabela Job Candidates, que são candidatos a uma vaga, o campo resumo, que é o currículo do candidato, está guardado em XML, mas tem um namespace específico. Isso dificulta a recuperação. Se eu usar simplesmente uma expressão XPath, ele não localiza o conteúdo. Ele não localiza o conteúdo se eu só usar uma expressão XPath. Então vamos ver como é que eu faço para localizar o conteúdo. Primeiro vamos ver que conteúdo. Eu tenho uma tabela aqui, Sales Territory, Country Region Code, que são os territórios de vendas. Esses são os territórios de vendas da empresa. Então eu quero ver quantos candidatos eu tenho por cada território de vendas. Então para cada território de vendas, na Sales Territory, eu vou contar a quantidade de candidatos que eu tenho nesse território de vendas. Quantidade de candidatos que eu tenho no território de vendas. Então eu tenho que analisar o XML para saber o XPath que eu vou utilizar. Mas além de analisar o XML, eu preciso fazer a declaração do namespace. Fazer um declare do namespace. Eu invento um nome para esse namespace. É uma das formas de fazer. Eu invento um nome para esse namespace igual o nome do namespace. Então aqui, ao montar o XPath, em toda especificação de nome de elemento do documento, eu uso esse apelido que eu dei para o namespace. Tá aqui, o apelido, 2 pontos e o nome do elemento. Apelido, 2 pontos e o nome do elemento. Apelido, 2 pontos e o nome do elemento. Se eu não colocar isso, ele não compreende o documento XML. Então tenho que fazer essa colocação para fazer a especificação do namespace. Então aqui eu estou procurando dentro do elemento address location, um campo location em que o conteúdo do elemento loc, country region, contém o que? Eu quero fazer uma query baseado num campo que eu trouxe na query de cima. Como é que eu faço isso? Eu posso usar dentro da minha expressão XPath a expressão SQL column para buscar uma coluna da minha query SQL do lado de fora. Então SQL column, 2 pontos, country region code. Eu estou buscando esse country region code aqui. Então com isso ele me dá a quantidade de candidatos que eu tenho por região. Na verdade todos 7 estão concentrados no United States. Uma outra forma de escrever isso é usando a cláusula with. A cláusula with que a gente já havia usado para CTLs. Na verdade, eu posso usar também para especificação de namespaces XML. Quando eu estou lendo um documento XML com namespace, eu posso especificar a cláusula with. Aqui eu estou especificando o namespace do XML. E a parte interessante aí, que facilita muito, é que eu especifico que esse namespace XML é o default. Se ele é o default, ele já supõe que todos os elementos são desse namespace. Então, quando eu escrever o XPath, eu não preciso qualificar o elemento como eu qualifiquei aqui em cima. Então, é a mesma query de cima, só que agora eu estou escrevendo de uma forma muito mais fácil, utilizando a especificação do namespace com CTE. A mesma query de cima vai me dar exatamente o mesmo resultado. Aí está. Outro recurso interessante é usar variáveis. Eu mostrei aqui que eu tenho um SQL column
para acessar de dentro do XPath uma coluna da query anterior. Eu posso também fazer referência a variáveis do meu ambiente. Então aqui eu vou declarar uma variável min_hours igual a 5. Eu tenho aqui uma tabela product model que contém um XML de instructions de montagem de um produto. E entre as instructions de montagem de um produto, tem uma especificação de número mínimo de horas gastas na montagem. Tem alguns XMLs aqui com essa especificação. Laborhouse. Tá. A verdade é o Laborhouse que eu estou localizando. Tanto que está aqui dentro do XML. Que são as horas Laborhouse, as horas necessárias para montagem de um determinado produto. Então aqui eu tenho a variável, eu vou fazer um select, verificar se existe. Usando a declaração de namespace, tenho que usar a declaração de namespace, um elemento que o Laborhouse seja menor do que o min_hours, a variável min_hours que eu tenho aqui do lado de fora. Então eu estou demonstrando nessa query como fazer referência a uma variável do lado de fora do XPath. Aí está, ele trouxe os produtos que gastam menos de 5 horas para serem montados. Tem um total de 5 produtos. Eu posso também montar isso usando o CTE. Mesma query usando o CTE. Fica bem mais leve. Bem mais tranquila a leitura e escrita da query. Aí está. Outro recurso muito interessante para usar em relação ao XML e que eu comentei anteriormente é o recebimento de XML como parâmetro. Eu comentei isso quando eu expliquei a existência dos Table Valued Parameters, ou seja, a possibilidade de uma procedure receber um parâmetro no formato de uma tabela. A procedure pode receber um parâmetro no formato de uma tabela. E eu particularmente prefiro usar um recebimento em XML do que um recebimento como uma tabela. Reparem como eu faço a montagem da procedure. Aumentar produtos. O objetivo dessa procedure aqui vai ser aumentar o preço de produtos. Então eu tenho aqui o recebimento de um parâmetro prod XML. Qual é a ideia? Eu vou aumentar o preço de vários produtos. Quais produtos? Vários. Então eu recebo a lista de produtos que vão ser aumentados via XML. E aí eu tenho que fazer uma query sobre o XML para me gerar a lista de produtos que vão ser aumentados. E eu uso essa lista de produtos que vão ser aumentados no where do update. Where product id in essa lista de produtos que vão ser aumentados. Antes de efetivamente criar a procedure, vamos testar e ver como é que fica essa extração da lista. Então eu tenho aqui uma variável XML com vários IDs de produto na lista. Como é que eu estou fazendo essa extração? Eu pego a variável, aplico um nodes. Então eu quero trazer uma lista de itens. Sendo que a lista de itens é baseada no caminho list e o test. Cada item, cada registro vai ser o list e test, ou seja, o texto de cada elemento i. Nomeei, inventei nome x, tabela x, campo y. E aí eu uso value, tabela x, campo y.value. Eu vou pegar o texto que ele extraiu e converter para inteiro.
Então, no momento que eu faço isso, ele me traz a lista de IDs de produtos. Então, eu transformo um XML que eu estou recebendo numa lista de valores. Então, eu posso ter uma procedura que vai aumentar o preço de um número indeterminado de produtos e ela recebe quais produtos ela tem que aumentar via XML. Então, eu pego essa lista, passo para Procedo e vai aumentar o preço dos produtos de ID 2, 4, 6, 8, 10, 15, 17 e 21. Aí está, 8 registros afetados na tabela de produtos. Ela aumentou o preço dos produtos que eu indiquei.